No programa de governo que elegeu o presidente Jair Bolsonaro, estava muito claro, estava explícito, que a nossa prioridade era a educação básica, a pré-escola. Agora criou-se uma polêmica enorme porque a gente está apresentando o nosso plano de governo. O que nós estamos trazendo em questionamento não é interromper os cursos de graduação. Os recursos futuros vão ser direcionados para cursos de graduação ou para pré-escola ou para educação básica. Aqui eu trago uma informação para você, que vai pagar por tudo isso. Você que é o pagador de imposto. Um aluno numa graduação custa R$30 mil por ano. Um aluno numa creche custa R$3.000 por ano. Para cada aluno de graduação que eu coloco na faculdade, eu poderia trazer 10 crianças por uma creche. Crianças que geralmente são mais humildes, mais pobres, mais carentes e que hoje não tem creche para elas. O que você faria no meu lugar? Você quer entender por que é 3,5% e não 30%, como alguns jornais estão alardeando, referente a contingenciamento, que é de 3,5%, ou corte de 30%? Eu vou explicar para você. Imagina, aproximadamente, que uma universidade tem um orçamento de 100 milhões por ano. De um modo geral, ela vai ter 85 milhões destinados ao pagamento de professores, técnicos e funcionários. Esses 85 estão integralmente garantidos, inclusive com as promoções previstas. Isso daqui, nós não estamos mexendo em um centavo. Depois, ainda tem o apoio e o auxílio aos estudantes, que é bandejão, que é um aluno que precisa de um apoio financeiro. Isso também está preservado. Vamos pressupor que seja 3% ou 3 milhões desses 100 milhões que a gente destina para esse tipo de despesa. Sobra, de um modo geral, 12 milhões para o reitor gastar como ele quiser. O MEC, a gente teve que contingenciar, no caso, tudo 3,5%, ou 3 milhões e meio no caso dessa universidade. E isso foi passado, de um modo geral, para tudo. Mas a gente tentou preservar todas as áreas que a gente acha que não tem como cortar. O que a imprensa e muita gente maldosamente está fazendo? Está falando que 3 milhões e meio sobre 12 milhões vai dar 30%. Tem gente que fala que é 40%, 50%. Mas a verdade, do orçamento das universidades, a gente está pedindo para segurar, contingenciar, postergar até setembro. 3,5%. Essa é a verdade e os números estão disponíveis. Eu te pergunto, você na sua casa, sua família, você já passou por um período que você teve que postergar uma compra, uma decisão, por 2, 3, 4 meses? É isso que a gente está pedindo. Tamanho do corte de gastos do governo. Olha, nem a educação, que foi eleita a prioridade do governo nesse segundo mandato, escapou não. Olha, vamos ver os números aqui no nosso telão. O corte nas verbas de todos os ministérios é isso aqui, 22,7 bilhões de reais no ano, que dá aí por mês 1,9 bilhões de reais. A educação foi o ministério, então, que mais perdeu, mas também é um dos ministérios com um dos maiores orçamentos. A perda para a educação foi de 7 bilhões. O governo divulgou, por meio de decreto, cortes nas despesas dos ministérios. O da educação foi o mais afetado. Os cortes representam por mês 1 bilhão e 900 milhões de reais, segundo o governo. O mais atingido é o Ministério da Educação, quase 600 milhões de reais por mês. O presidente Lula defende o corte no orçamento para a educação e diz que esse é um dos esforços para manter as contas do governo em dia. Aos jornalistas, o presidente Lula justificou o corte de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. A maior redução de recursos foi no Ministério da Educação, que já perdeu mais de 2 bilhões de reais em relação ao que tinha sido aprovado pelo Congresso. Presidente, o senhor falou que não tem nenhuma universidade brasileira entre as 250 melhores do mundo. É cortando verba da educação que alguma universidade brasileira vai chegar? A corte de verba, você tem que entender, não é maldade de ninguém. Não tem dinheiro.
Então, o contingenciamento, que é a palavra certa, foi um pequeno percentual nas despesas contingenciamento institucionais. é corte, presidente. Não, contingenciamento é suspensão Tem um especialista em orçamento aqui. Fala aí, por favor. Contingenciamento é suspensão do gasto durante o período, até a receita ser confirmada. Você é da Folha? Eu sou da Tá Folha. vendo? Aprendeu a Folha de São Paulo? Primeiro, você da Folha de São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse da Folha tem que fazer. E não contratar qualquer um para ser jornalista. Para ficar semendo a discórdia e ouvindo perguntando besteira por aí e publicando coisas nojentas.